Nosso estudo de hoje, é a lição 72 do livro Palavras da Vida Eterna, ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento e a assimilação da eterna sabedoria. Os estudos de ontem e hoje, um falou sobre os olhos, outro falou sobre os ouvidos. E a gente tem que colocar uma coisa na cabeça inicialmente. No mundo que a gente vive, querendo ou não querendo, você vai ver coisas desagradáveis e vai ouvir coisas desagradáveis. Não tem para onde fugir isso. Em todo lugar que você vai, os espíritos que estamos aqui encarnados, nós temos esse primitivismo ainda, muito voltado ainda para o egoísmo, para o ego, para o orgulho, e um magnetismo ainda muito grande com coisas que não são definitivamente superiores, coisas que são bastante inferiores até, de apego à matéria, de vícios, enfim. Então, quando a gente pega lá o texto que o Espírito de Verdade fala para a gente, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espírita, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, ele coloca para a gente o seguinte: em primeiro lugar, a gente deve colocar sempre o amor e depois que vem a instrução. Por quê? Porque o amor vindo à frente, ele vai colocar para a gente um filtro, uma maneira da gente poder estar tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente selecionar aquilo, porque não vai ter como a gente fechar os ouvidos. Eu não quero ouvir, você vai ouvir. Mas agora, o que eu vou reter para mim? Eu tenho que aprender a ter uma válvula de escape. Eu ouvir, vai passar direto, não vai encontrar eco dentro de mim. E aquilo que realmente interessa, eu vou guardar para mim. Mas o Emmanuel ainda chama atenção de novo, como fez na lição de ontem, ele ainda chama atenção de para que servem os ouvidos aqui na Terra. E é um puxão de orelha para todos nós. Para mim, muito puxão de orelha. Porque ele fala para a gente assim, né? Ouvidos superficiais em toda parte. Falo por mim aqui. A gente não consegue ainda, eu não consigo ainda ter o ouvido para ouvir coisas superiores 24 horas por dia. Tem um momento do dia que eu preciso parar, descansar. Parece que é demais para mim, parece que a luz é demais para mim. Então eu busco o quê? Eu busco o contato com as coisas aqui que estão mais ao meu alcance. A música, mesmo ainda, né, na nossa etapa evolutiva, a nossa música. Eu busco, às vezes, rir um pouco, vendo alguma coisa de comédia. Então, cada um vai emprestar o seu ouvido e os olhos também, de acordo com a lição de ontem, para aquilo que tem mais afinidade. Mas ele bota aqui para a gente, ó, tem ouvidos que apenas registram sons, tem outros que o tempo todo noticiários escandalosos. A pretexto de se manter informado e de não ser um alienado com relação às coisas que acontecem, a pessoa só vai ouvir noticiário, dar atenção, ouvir, colocar sua atenção mesmo a noticiários que estão criticando, trazendo informações, parece que nunca vai ficar bom, né? Porque sempre vem a crítica árdua de um lado e do outro, enfim. Pessoas que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Não tem nada para ajudar, é só para causar perturbação mesmo. Né? Porque quando a pessoa traz uma informação te convidando, eu estou trazendo essa informação porque dá para resolver, eu acho que a gente junto consegue resolver. Vamos, tudo bem, é uma coisa. Agora, quando traz uma informação apenas para efeito de curiosidade disfarçada, né? Porque na verdade é uma maledicência mesmo, aí, boato perturbador é isso. Ouvidos para propostas inferiores. Ouvi aquilo ali, criei a sintonia,
ou simplesmente consagrados à convenção. Já que todo mundo faz, eu vou fazer também, estou fazendo aqui também. Né? Todo mundo, é a moda, todo mundo está ouvindo essa música, eu tenho que ouvir essa música também, porque todo mundo está ouvindo, eu não quero ficar diferente de todo mundo. Todo mundo viu aquele show, são os olhos e os ouvidos, acaba sendo. Né? Aí depois ele fala ouvidos de festa, ouvidos de mexerico, prestar atenção na vida dos outros, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes. Isso é até engraçado, né? Porque hoje a gente tem as escutas, e na época de Emmanuel não tinha. Na época de Emmanuel a gente vê nos filmes de época que a pessoa às vezes queria ouvir o que o outro estava falando, pegava um copo, botava na parede, botava o ouvido para tentar ouvir a conversa de quem está atrás da parede. Nem sei se isso funciona, já vi isso em filme, né? Nunca experimentei esse tipo de coisa, não. E ouvidos de complicar. Ele termina a mensagem aqui para a gente falar: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, sublimar as possibilidades de acústica. Porque é interessante, gente, a gente analisar o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um certo dia, uma companheira muito querida do Centro Espírita Leon Denis fez contato comigo e falou: Robson, você já leu uma informação nova? Isso é época, né? Isso já tem um tempo. Uma informação nova que estão trazendo sobre o livro da Gênese, que o livro da Gênese, em algumas edições, teriam sido modificadas. E no primeiro momento, eu fui reticente a essa informação. Eu falei assim: olha, eu já tenho na doutrina espírita tudo o que eu preciso para mim, para minha reforma, minha busca pela reforma moral. Eu não preciso ficar buscando hoje, vou botar assim, contradições, texto. Eu fujo mesmo disso, porque o essencial eu já tenho, é a moral do Cristo. Não, mas ela depois ela veio falar para mim assim, falou: mas Robson, olha só, como a gente está sempre fazendo seminário, palestra, curso, a gente precisa saber de algumas coisas, porque a qualquer momento a gente pode ser interpelado por alguns alunos. E a gente tem que ter o recurso para poder estar respondendo também. Falei, tal. Aí eu resolvi prestar atenção no tema. E realmente o tema é interessante. Eu não tive acesso às mudanças que fizeram no livro da Gênese, porque eu, por ter tido uma formação lá do Centro Espírita Leon Denis, a gente já estudou a versão certinha que não tinha alteração. Então, isso para mim passava batido, eu nunca tive esse tipo de informação para mim. Mas depois eu falei, então tá, então já fico sabendo. Então, quando você parar para ouvir alguma coisa que seja negativa, que a gente pare para ouvir com aqueles ouvidos de, peraí, eu tenho que só me aprender a corrigir, a ajudar, a defender. Tem que ser um objetivo positivo. Então, o pessoal só vai falar, cuidado, porque tem algumas versões do livro da Gênese, eu nem me lembro agora se é a partir da 4ª ou da 6ª edição, não me lembro, mas mudaram alguns textos, né? E depois identificaram até os responsáveis. Eu prefiro não guardar o nome deles, porque, coitado, eles já vão chegar no plano espiritual tendo essa carga toda. Aí que tá, a gente fazia essa seleção. Eu vou ouvir só o essencial. Se um dia eu tiver acesso a essa edição, já sei que essa edição tem mudanças ali que poderiam comprometer o conteúdo, comprometem mesmo o conteúdo. Mas a gente tem que aprender a ouvir de tudo, e quando for guardar as coisas negativas, vou guardar assim. Por que eu estou guardando? Eu estou guardando porque eu não vou deixar, em primeiro lugar, me atrapalhar, e depois, além de não me atrapalhar, eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar, para não deixar com que cause tanto estrago assim. Aí vale a pena, porque tudo que vale a pena é quando o nosso coração está voltado para o progresso, para o bem. Só não vale a pena quando o teu interesse está sendo único, exclusivamente, desacreditar, desmerecer, é maledicência mesmo. Aí não vale a pena, mas se for dessa maneira, vale e vale muito. Então a questão é da gente saber agora como a gente daqui para frente vai começar a disciplinar os nossos ouvidos. Ele termina aqui para a gente falando, olha, para sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Para aquilo que não vale a pena, que não vai... Realmente a gente tem que aprender a ter uma válvula de escape. Não é esquecer, porque esquecimento seria amnésia. A gente não vai esquecer. Mas é não deixar aquilo criar eco dentro da gente. Não deixar aquilo trazer reflexos que possam atrapalhar a gente. Para frente, para o alto com Jesus sempre.
Que Ele nos abençoe hoje e sempre.